Boa noite. Vamos chegando para essa noite de live. Sejam bem-vindos. 21 horas. Seja bem-vinda, Márcia, tudo bem? Quem for chegando, manda um oi para que eu possa cumprimentar. Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Renan, um amigo, convidado muito especial para o nosso bate-papo hipnótico. Vamos falar sobre hipnose, bater papo, refletir. Compartilhe essa live, faz ela chegar até mais pessoas. Mandem coraçõezinhos também. Sejam bem-vindos. Dedé, tudo bem, Dedé? Boa noite, seja bem-vindo. Por gentileza, tem um aviãozinho, já clica, manda essa live para mais pessoas, faz com que ela chegue até mais lugares para que a gente consiga mandar reflexão, pensamento, falar um pouquinho sobre hipnose. Convidado muito especial, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Renan, cara fantástico, tem uma carreira muito bacana e sólida na área de hipnoterapia também, além de ser professor, para o nosso bate-papo de hoje de hipnose. Compartilhe essa live, vamos chegar até mais pessoas. Já sejam bem-vindos. Já estou chamando o Renan para o nosso bate-papo. Opa! E o Renan apareceu. Tudo bem, Levi? Boa noite. Boa noite, Renan. Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Opa, obrigado. Deixa eu posicionar aqui. Fique à vontade. Bom, legal. Vamos lá. Renan, quero primeiro agradecer a sua disponibilidade de aceitar o convite. Sei da sua agenda apertada, quanto que você tem se dedicado a ajudar pessoas. Muito bom ter você aqui essa noite para bater um papo. Aqui. Cara, o prazer é meu, eu agradeço o convite. Acho que vai ser. É um assunto que a gente gosta de falar pouco, né? Então, acho que vai ser bem bacana para desmistificar um pouquinho, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Apesar que acho que a maior parte das pessoas que vão estar aqui já bebem muito do seu conteúdo, né? Que eu acompanho, você posta várias coisas, já desmistifica muito, já faz esse trabalho de maneira muito forte no seu perfil. Mas acho que é uma oportunidade boa para perguntarem dúvidas, questionamentos, curiosidades, enfim. A gente bater um papo gostoso aqui sobre esse tema. A minha mãe tá aí, ó. Minha mãe é uma grande fã sua. Ah, que legal. Boa noite, seja bem-vinda. A todos que chegaram, sejam bem-vindos também. Compartilhe essa live, faz chegar até mais pessoas. Depois ela vai ficar gravada. E aí quem não conseguiu assistir ao vivo vai ter a oportunidade de assistir depois. E vamos aproveitar o Renan aqui, com bastante experiência, para a gente bater um papo bem legal sobre hipnose, hipnoterapia, mente, poder da nossa mente, até onde vai a mente, até onde ela não vai. Tudo isso hoje aqui com vocês. Renan, eu vou afixar o tema. Enquanto eu estou afixando o tema aqui, fica à vontade para se apresentar. Eu sei que é Tá. hipnoterapeuta, eu sei que é professor de hipnose, tem um portal muito bacana que chama Porta da Mente, que é um app. Bom, nada melhor que você para falar sobre todo esse mundo. Fica à vontade, enquanto eu vou afixando aqui. Bom, eu trabalho já com hipnose já faz alguns anos. Eu não foi o meu. Acho que é difícil você conhecer um hipnoterapeuta que buscava uma carreira disso lá atrás, porque acho que quando eu fui fazer faculdade, essas coisas, nem tinha tanta noção de que existia isso, né, que a hipnose podia ser usada como uma ferramenta terapêutica. Então, eu sou formado em marketing, na verdade, tenho uma formação em propaganda e marketing, trabalhei muitos anos com outra coisa, com outros projetos, e a hipnose caiu na minha vida de paraquedas. Foi uma coisa muito mais de curiosidade do que propriamente uma profissão no começo. E depois que eu percebi todo o potencial que existia nessa ferramenta, eu acabei começando a ajudar algumas pessoas. E com base nisso, acabou que virou uma carreira. Então, já vai fazer alguns anos que eu estou nessa, que eu estou trabalhando com isso. Eu
trabalho com terapia, utilizo a hipnose como uma ferramenta terapêutica, ministro cursos de hipnose também, então já vai fazer 3 anos que eu ministro curso de hipnose, inclusive até muitos terapeutas acabam passando pelos meus cursos, psicólogos, enfim. Até curiosos, porque acho que uma coisa legal da hipnose, que acho que é uma coisa bacana, é que você não, mesmo que você não tenha um objetivo específico de trabalhar com terapia, ou qualquer outra coisa, só o fato de você aprender hipnose já vai te trazer uma noção da sua mente como um todo, que isso já é terapêutico e isso já vai te dar insights para diversas outras coisas. E é interessante porque hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa que ele é um aluno meu, de um curso online meu, e ele mesmo chegou para mim e falou, Renan, olha, só de fazer o curso, eu já consegui ter vários insights e consegui entender minha mente muito melhor. Só o conhecimento, né? Só o ato de você aprender sobre o assunto já despertou nele vários insights. E aí ele, claro, tem algumas coisas específicas a se tratar, mas ele, só de aprender um pouco de hipnose, ele já começou a entender as coisas de uma maneira diferente. Eu acho que isso é uma coisa que a hipnose agrega, sabe? Independente da área que a pessoa trabalha, a gente sempre encontra um encaixe ali, seja para benefício próprio ou realmente para um benefício profissional. E esse sou eu. Sensacional, sensacional. Quem ainda não conhece o Renan, já vai no perfil dele, já curte, já compartilha e já começa a beber da fonte aí, tem muito conteúdo bacana também. Vamos chegando, pessoal. Sobrinho lá do Rio Grande do Sul, grande sobrinho, seja bem-vindo. Muito bacana. Bom, para quem não me conhece, Levi Corrêa, também trabalho hoje com desenvolvimento humano, dentre as técnicas também com a hipnose. Sou muito feliz em atuar nessa área também e encontrar pelo caminho pessoas como o Renan, que tem essa missão, que tem esse propósito. É interessante que à medida que a gente vai caminhando, né, Renan, a gente cruza com pessoas que sempre nos ajudam. E cada um, a seu modo, ao seu jeito, nos inspira a continuar, nos inspira a persistir. Olha só que bacana, o Renan tem graduação em marketing. E do marketing, né, também trabalhando, entendendo a dor do cliente, transformando em solução, tem tudo a ver com a hipnose também, né? Compactuar um pouquinho da percepção de dor, enfim. E eu sou apaixonado pela mente humana, e é impressionante que quanto mais a gente pesquisa e vai atrás, né, Renan, mais a gente sabe que precisa conhecer. O quanto o ser humano é individual, o quanto o ser humano é único, né? E não tem receita pronta, não tem cartilha. É tão interessante que quando a gente pega uma pessoa nova, independente que a gente tenha técnica, né? Eu sempre digo que é importante a gente ter humildade, entender o cliente como uma folha em branco. E aí a melhor ferramenta é aquela que se adequa ao cliente, né? Aos poucos a gente vai percebendo isso no dia a dia e com os encontros como esse, com você, com tantos outros, a gente vai acrescentando e tudo isso nos faz crescer ainda mais. Renan, só mandar uma boa noite aqui, que a Ana Laura mandou uma boa noite para mim aí. Boa noite, Ana. Tem alguns seguidores meus entrando aí. O Matheus também falou que é do meu fã-clube. Seja bem-vindo. Legal. Que é isso, cara. Não tem fã-clube não. Sensacional, sensacional. Olha, já faz um favor, quem for do Renan ou quem estiver entrando pelo meu perfil também, compartilha essa live. De repente chega para alguém ainda que não conhece a ferramenta ou que tem um pouco de curiosidade. A gente tem aqui bastante disposição para te ajudar, de repente, a refletir. E você sabe, Renan, que no começo, bom, eu venho da hotelaria, eu trabalhei mais de 17 anos na hotelaria. Chegou no momento em que eu precisei mudar de área, já não descia mais hotelaria para mim. E eu comecei em desenvolvimento humano trabalhando como coach. E como coach eu vi um universo novo, comecei a me inspirar pelo desenvolvimento das pessoas. Aí fiz pós-graduação, comecei a desenhar um pouco da minha carreira no coach, depois na PNL, mas eu confesso que mudou quando eu encontrei a hipnose, cara. E teve um cara que eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, que é o Lucas, sempre que ele chegou e falou assim, cara, continua, esse é o início, tem uma história toda, e foi um cara que me apoiou lá no começo e que hoje eu sou bastante grato a ele e a tantos outros professores, né? Que passaram. Eu sou fã do Lucas também. Eu acho que tem muito espaço, né, cara? Eu acho que cada um consegue trilhar o seu caminho. E quando eu conheci a hipnose, cara, foi fantástico, porque antes de conhecer, e eu sei, as pessoas que têm esse mesmo pensamento que eu tinha um preconceito extremamente grande com a hipnose. Mas beirava a curiosidade, porque eu sempre acompanhei, por exemplo, o Fábio Puentes, indo nos programas e fazendo aquelas coisas, eu sei que você também, e eu falei, um dia eu vou fazer um curso com esse cara.
E quando eu entrei no mundo, eu falei, caramba, quanto tempo eu demorei para ir atrás e desmistificar e entender que não é nada daquilo, né? Como a gente tem, às vezes, a visão muito deturpada sobre tudo, né? E você, com certeza, recebe muitas coisas assim, muitos questionamentos nessa direção, e as pessoas chegam muito com preconceito que é assim, né? Bom, conhecem muito sobre Freud, ou conhecem o que pesquisam, e dizem, poxa, Freud abandonou a hipnose. Então, se Freud abandonou a hipnose, é porque não é uma coisa boa, e param por aí, né? E interessante que, para entender um pouco mais disso, eu fui fazer psicanálise, cara, para poder entender um pouco mais disso e para ter propriedade na hora de falar com as pessoas sobre isso também. E aí você descobre, né, Renan, que ele não abandonou, que ele fez parte da história e que ele utilizou por mais de 10 anos essa ferramenta, né? E foi a base para estruturar a teoria psicanalítica, da livre associação, da estrutura dos pensamentos, enfim. Então ele tem grande participação de tudo isso, mas eu tinha preconceito. E hoje o meu trabalho, eu acho que parte do seu também, é tirar um pouco desse mito, né? Desse distanciamento do conhecimento. Me vem na cabeça agora, e eu quero depois ver se é a mesma reflexão que você tem, se você tem muito desses encontros na clínica, quando a pessoa ela se dispõe a conhecer, ela começa aí já o início do trabalho do tratamento. O início da melhora, o início da possibilidade, porque ela passou por tantos lugares e por tantas pessoas que gera um descrédito, que gera uma falsa percepção de mudar. Eu não consigo mudar e talvez eu estou na minha última alternativa aqui. E quando ela olha e fala, caramba, ainda tem isso. Tem algo que eu posso fazer por mim, tem algo que é fantástico, e as pessoas estão dizendo que passaram por pessoas assim e conseguiram mudar as vidas, enfim. Eu acho que tem esse encontro com a possibilidade, e aí as teorias vão chamar de várias formas, mas eu acho que aí já inicia um processo de mudança. Quando ela enxerga que há possibilidade, que ela pode colocar energia numa direção e ter uma pessoa do lado dela que acredita nessa possibilidade junto com ela. Eu acho que é aí que as coisas começam a acontecer. E isso abre um espaço, na verdade, para um debate muito interessante. Eu acho que a psicoeducação já é parte fundamental do tratamento. Então, a pessoa, só dela ter essa percepção de realmente de que é possível mudar, né? Porque eu parto do pressuposto, se a pessoa tem uma vontade de mudar, a chance dela mudar é muito grande. Só que tem aí que eu acho que você, como terapeuta, você vai me entender também. Existe um outro lado, porque a hipnose, geralmente, está mudando um pouco disso, está mudando com o tempo. Mas assim, durante muito tempo, a pessoa que estava procurando a hipnose é aquela pessoa que passou por diversos tipos de tratamento e está vendo a hipnose uma última opção. Isso eu recebo direto, assim. Eu já tentei isso, já tentei aquilo. E eu vejo na hipnose, talvez a minha última ficha ali para colocar, para tentar alguma mudança diferente, assim. Isso, eu vou ser muito sincero com você, em grande parte da minha carreira, pelo menos minha carreira de hipnoterapeuta não é tão longa, eu devo estar trabalhando com isso há uns 4 anos. Mas, em grande parte, isso pesou para mim. Porque é muito pra gente como pessoa também, a pessoa chegar e colocar... Assim, ela tá terceirizando a responsabilidade também, de certo modo, porque ela coloca em você a capacidade de mudar, que, claro, a gente é um catalisador, a gente depende muito mais dela, a gente vai só ajudar nesse processo. Em grande parte, a hipnose a gente sabe que é uma ferramenta fantástica, a gente sabe o que é uma ferramenta transformadora, mas a gente, pelo menos assim, na minha visão, eu enxergo que infelizmente, tem muito terapeuta, tem muita gente que acaba divulgando a hipnose como algo mágico. Pelo menos eu vejo isso. E as pessoas chegam, às vezes, com essa expectativa comigo. Então, a pessoa, às vezes, chega assim, Renan, eu vi tal coisa, que com a hipnose, às vezes, a minha depressão vai embora assim, tipo. E a gente sabe que não é um processo tão simples quanto às vezes é vendido. E é importante ressaltar que você explicar isso para o seu paciente também faz parte da ética. Eu perco muito paciente por tirar essa visão. Eu prefiro tirar essa visão de milagre do que propriamente vender algo que depois... A gente sabe, tem pacientes, cara, que em 1, 2, 3 sessões tem mudanças incríveis. A gente sabe. Mas a gente sabe também que não é uma regra. Às vezes a pessoa ela chega com aquela expectativa, nossa, eu vou ter uma transformação que nem o meu amigo que passou com o terapeuta lá e teve. E, cara, é que nem... Não é uma receita de bolo, é uma pessoa. A individualidade da pessoa faz toda a diferença. E isso cada um vai ter o seu momento, né, de transformação.
Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito em tentar vender a hipnose como, sim, uma ferramenta que traz transformação, uma ferramenta extremamente eficaz, mas é nada mais do que isso, é uma ferramenta. Você falou, eu fiz psicanálise. Sensacional, porque você é a maior prova, assim, você usa a hipnose como uma ferramenta. A hipnose ela é como se fosse um bisturi. Só que o que vem por trás dela são os conceitos da psicologia, não tem como separar e tirar isso. Você falou de Freud também, pô, tem muito terapeuta hipnoterapeuta que acaba falando mal de Freud, exatamente por ter. Parece um de futebol, às vezes, né? Parece um negócio de futebol. Só que, por exemplo, eu sou um adepto de regressão, eu uso muito regressão na clínica. Pô, e se não fosse pelos conhecimentos de Freud, não tinha abreação, repressão de memória. A regressão é toda embasada nisso. Então, os conhecimentos, eles se juntam quando a gente vê como um todo. Eu tô transformando a live numa coisa mais técnica, então vou voltar pro... Enfim. Mas eu só queria contribuir com esse raciocínio, na verdade, com essa questão de que a terapia, ela funciona, claro, mas a gente tem que sempre também vender a realidade, né? Acho que essa aqui é uma questão importante. Eu acho que tem um outro ponto também, Renan, que é importante a gente falar, que é assim, a gente está numa sociedade que é uma sociedade do remédio. Uma sociedade que ela busca um remédio para uma dor. E essa questão de eu buscar uma pessoa que vai dar um remédio para pelo menos diminuir a minha dor é uma questão muito constante. Quando você vem pela psicoeducação mostrar para ela, olha, dentro de você tem recursos, você tem formas de lidar com isso, e o convite é para você, junto comigo, através da ferramenta, buscar. Eu costumo dizer duas coisas que eu acho bem interessante, que é, você talvez possa começar a escutar o que você estava ouvindo, e a enxergar aquilo que você só estava vendo e criar sentido para isso. Né? Lacan tem uma frase, Renan, que diz assim, com certeza você deve conhecer, que fala assim, ninguém alcança uma verdade que não é capaz de suportar. Então, tem pessoas que não estão no tempo dela ainda. Mas só da possibilidade de ela buscar algum tipo de terapia para iniciar um processo de mudança, cara, e seja no que for, é sensacional. Assim como um software, assim como um produto, qual que é o melhor? É aquele que atende às necessidades. É aquele que faz bem para você. Né? E aí que tem a questão do indivíduo. Não é para todo mundo. Né? Não é todo mundo a hipnose, mas a hipnose é uma ferramenta que poderia ser para todos? Poderia, mas tem outras pessoas, tem outros jeitos, tem outras formas. E como uma ferramenta, ela tem que estar na mão de pessoas que, primeiro, gostem de lidar com pessoas. E segundo, como uma ferramenta sem saber manusear. Né? O que eu tenho por trás dela, qual que é a minha disposição para ajudar, mas essa percepção de que eu não faço nada por ninguém, a pessoa que faz junto comigo. O processo ele tem essa dinâmica, né? E essa coisa de entregar é muito da nossa sociedade. Né? Olha aqui, eu estou aqui com o meu problema, agora eu tenho alguém para dividir, para transferir, e eu me isento de qualquer participação. Não, vamos junto. Vem comigo que a gente tem uma caminhada, né? Eu acho que é um ponto bem legal. Ô Renan, deixa eu aproveitar então para ter uma percepção sua sobre um ponto. Na sua opinião, Renan, até onde vai o poder da nossa mente? Pela sua experiência, pelo que você vem vivendo, pelos cursos. Diz um pouco do que você sente, cara, sobre isso. É uma pergunta muito boa, porque eu acho que tem muito a ser descoberto ainda. É um ramo, é um meio que ainda estamos... Acho que a gente está no começo de entender tudo que tem por trás, assim, realmente, das capacidades que a gente tem. Tem pessoas que eu conheço, pessoas que já passaram por cursos meus, pacientes, que a transformação através da hipnose, assim, aí quando eu vou ligar um pouco a mente com a hipnose nesse sentido, conseguem coisas tão incríveis que é difícil até de explicar. E assim, ao ponto que já aconteceu coisas até de levar para professores, de curso que eu já fiz e tal, trazer para um debate, até o próprio professor muitas vezes não tem essa capacidade, tem coisa que não se explica. E realmente, assim, tem coisas... Eu tenho um aluno, que é um aluno que já virou meu amigo, que eu já tratei ele, já fiz tratamento com ele, já passou pelos meus cursos, que é um caso muito emblemático para mim, porque ele desenvolveu uma capacidade através de auto-hipnose, através de... Ele treinou tanto esse desenvolvimento interno dele, que, cara, ele resolve traumas, situações específicas, sozinho. E quando eu digo sozinho, é quase como se ele se colocasse na posição de um terapeuta, e assim, ele sabe fazer terapia, ele já aprendeu a fazer terapia,
Só que ele faz uma autoterapia com uma eficácia, cara, que você vê aquilo de fora, é muito impressionante. E assim, isso não é normal, isso não é uma coisa, uma regra. Mas eu vou te dar um exemplo, só para contextualizar. Uma vez eu tava com ele, eu fui passar, ele é de São Paulo, né? Eu fui visitar ele em São Paulo. Na verdade, eu tava em São Paulo, eu combinei de ver ele. E ele falou, pô, Renan, eu tenho uma coisa aqui que eu queria tratar, né? Eu não dirijo, eu tenho medo de dirigir, tenho uma fobia de dirigir, e eu queria entender por quê. Cara, eu vou dizer pra ele, ele falou assim, você pode me ajudar? Eu falei, tá bom, beleza. Já tratei de diversas coisas. Aí ele, sozinho, ele entrou em auto-hipnose. E ele tem muito uma questão assim, ele metaforicamente, ele separa muito essa questão de consciente e subconsciente dele. Ele faz uma separação metafórica dentro da mente dele que o subconsciente, vou colocar bem entre aspas, assim, ele até fala diferente, ele tem até você conversa com ele, parece duas pessoas, é bem interessante. E, cara, daí, quando eu comecei a fazer esse tratamento com ele, eu sei dessa facilidade que ele tem, eu falei, ó, vou falar agora diretamente com o seu subconsciente, né, com essa sua mente interna, com esse seu inconsciente, e eu falei assim, ó, ele tá querendo resolver tal coisa, como que a gente pode fazer? Daí, cara, ele só parou assim, espera um pouquinho, passou 2 minutos, ele abriu o olho. Aí, eu perguntei pra ele, e aí, né, você tá com vontade de tirar carta, etc? Ah, vou tirar sim, tô com vontade sim, acho que não tem problema algum. Cara, eu não fiz nada. Não, juro, não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. É claro, a capacidade dele de compreender os próprios recursos internos que ele tem para poder achar uma solução e resolver um problema é um negócio que é invejável. Eu gostaria de ter esse recurso que ele tem, assim, mas não é todo mundo que é assim, claro. Isso foi muito treino, ele treinou muito auto-hipnose, etc. Mas assim, é incrível. Então quando a gente fala de poder da mente, quando a gente entra numa discussão dessa, assim, por isso que eu acho que é algo que está ainda em descoberta, eu acho que é algo que tem muito a cavucar aí, tem muito a descobrir, a entender, a compreender melhor, assim, porque tem coisas incríveis realmente que acontecem. Mas é uma pergunta muito boa. Cara, às vezes eu fico tão surpreso, porque à medida que você vai trabalhando com a pessoa, você também tem alguns toques que voltam para você enquanto pessoa, enquanto um ser humano. Por isso que todo terapeuta precisa também passar por terapia e tem todo um acompanhamento. Você tem que ser suportado para suportar, né? Só que quando você ajuda uma pessoa a atingir um objetivo, aquilo volta como energia para você também, né? Eu lembro, Renan, eu lembro que no início dos meus atendimentos, eu sempre tive os aparelhos lá, a cadeira, tudo esterilizado com álcool, e faço isso até hoje pela necessidade, né? Hoje mais ainda, né? Mais ainda, né? E olha que interessante, Renan, eu adoro auto-hipnose também, e eu preciso fazer de um cliente para o outro até para dar uma estabilizada e eu ter uma energia para me dispor. Você sabe que à medida que eu ia passando álcool, nos primeiros momentos, eu senti uma angústia, mas uma angústia muito grande. E aí passei uma semana fazendo isso, 2 semanas, eu falei, não, peraí. Né? Tentei falar com um amigo, não daria para atender e tal. Eu falei, peraí, deixa eu sentar um pouquinho. Sentei, me concentrei. Renan, olha que interessante, cara. Em mais ou menos 2, 3 minutos, vem uma memória. Eu chegando na escola, a professora de avental falando assim, ó, prova surpresa, e rodando um negócio chamado mimeógrafo. Lembra do mimeógrafo? Aquele cheiro de álcool. Olha como a mente ela tem a associação, né, com o contexto, e para nós é atemporal. Olha o que estava ancorado ali, o que estava encaixado, cara. A partir do momento que minha mente conectou com isso, aquele padrão ele fez assim, ó. Sumiu. Perdeu o significado. Perdeu o significado. Né? A inscrição ali do simbólico no real, ela deixou de existir, cara, não precisou mais. E eu falei, caramba, eu proporcionei uma autorregressão. Né? Naquele momento, a minha mente, pum. E aí, depois disso, o cara começou a pipocar várias coisinhas. À medida que eu acho que portas vão se abrindo, isso eu vejo com clientes também. Depois que eles começam a buscar, a gente faz ali algum tipo de trabalho, e fala, impressionante, porque agora aparece, já começa a aparecer causa, já começa a aparecer, e parece que é como se fosse uma abertura de portas que vai gerando um autoconhecimento fantástico, cara. Você percebe isso também na clínica?
Totalmente, totalmente. E as reações pós-tratamento, principalmente quando acaba uma sessão que envolveu toda essa abertura, a própria pessoa geralmente tem um comportamento de falar, cara, eu não tinha noção de que aquele pontinho lá no meu passado me Uhum, incomodava. Não tinha uhum. noção. Eu não tinha noção da magnitude que aquilo tinha de importância na minha vida e como refletia nos tempos atuais. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. E esse relato que você falou dessa autoterapia que você fez faz todo sentido. Faz todo sentido. Né, a nossa mente ela vai trabalhar com a nossa memória emocional ela é muito forte, né? E olha Muito. que interessante, você limpar a cadeira com o Cara, álcool, o cheiro do álcool é impressionante. eu acho que alguma questão ali, porque eu lembro exatamente do roupão dela, da blusa azul, que ela pendurava o giz, assim, e ela tava como se ela me olhasse e risse, sabe? Prova surpresa. E aquele cheiro do álcool, eu lembro que eu pegava a prova e cheirava, acho que todos os alunos dessa época, né, já tinham um certo grau de entorpecimento ali para lidar com a situação. Cara, mas foi impressionante. E aí parece que veio o encaixe. Ah, é daí. Quando é daí, parece que, pum, naturalmente deixou de Negócio. acontecer, cara. Eu enxergo a terapia como Impressionante. um grande quebra-cabeça, cara. Porque quando você vai juntando as peças depois, você fala, nossa, tudo parece que faz sentido, né? Você É, começa o processo destrinchando a vida da pessoa com uma anamnese bem feita. Aí você começa a ver depois que você vai fazendo o trabalho, como as coisas vão se encaixando e como tudo faz sentido. E quando sim, a pessoa mesmo percebe isso, é muito legal, né? Esse autoconhecimento, ele é muito transformador. O autoconhecimento, ele faz a pessoa ter esse insight de que a mudança é totalmente possível. A Evelyn aí, Evelyn, tava com um grande beijo pra você. A Evelyn entrou aí agora. tudo bem, Evelyn, A Evelyn, psicóloga, né, inclusive, consteladora. ela é minha terapeuta, Evelyn, ela que me trata. Então Show de bola, show de bola. Acho que eu fiz, se eu não me engano, ela mesmo. Eu fiz uma live com ela um tempo atrás. fez sim. Que A Evelyn é bacana. sensacional. Levi, vou aproveitar para fazer pergunta, já que a gente não bate papo aqui bem aberto. Vamos lá. Que tipo de caso que você recebe que você não aceita? Assim, porque, claro, tem coisas, ninguém é obrigado a entender tudo, né? Claro. Isso é muito real. Tem algum tipo de caso que você prefere evitar, direcionar para outro tipo de profissional? Já aconteceu com você? Aproveitando o Já. bate-papo? Muito, muito, muito. Até hoje, eu percebo primeiro, eu crio ali dentro do setting de atendimento, né, uma certa sequência, né? Primeiro que eu não faço nenhum início de atendimento sem fazer avaliação. E nessa Uhum. avaliação, eu entendo que tem dois lados. Primeiro que a pessoa que vai passar por um atendimento, ela tem que ter empatia no profissional. Sem dúvida. E tá tudo bem se ela chegar e falar assim, cara, foi muito legal, mas não quero continuar. E a outra é depois que ela disse ok, ela sair da cadeira do bate-papo para a cadeira do atendimento, que é uma poltrona, simples como é. Mas só da questão dela sair de um para o outro, é importante a gente perceber, e aí eu falo de mim, né, eu falo gente generalizando, mas eu, muito nesse caso, o querer dela. A disposição para a mudança, a disposição de encarar o que está disposto, a proposta interna do aceite, né? E aí quando você percebe que a pessoa ela precisa desenrolar mais alguma situação, que ela não tá tanto pronta, enfim, eu não tenho problema nenhum, né? E tem amigos, por exemplo, psicólogos ou psicanalistas, enfim, pessoas que só trabalham com análise, ou quando a pessoa não está tão engajada ali, alguns sinais, algumas percepções, eu falo, olha, eu acredito que talvez não seja esse momento. Então, como sugestão, bate um papo com essa pessoa, sabe? E aí tem várias questões. Tem pessoas que passam por uma sessão e aí, de repente, sugeriu duas ou três e já achou que está bem e acabam não Se dá alta. voltando. É, e antigamente tinha uma prática de gerar uma experimentação para a pessoa, na experimentação, achar que melhorou e está tudo bem, e de repente não voltar, e a gente vai É muito comum. encaixando, vai encaixando e falando assim, mas tem todo um ambiente interno, a gente não tem como colocar um julgamento no que está acontecendo. Eu acho que é muito mais um sentimento, né? Puxa, está disposta? Estou. Encarar o que tiver que encarar? Vamos junto, vamos junto. Se melhorar 50, 70, 80, 90, está disposto? Estou disposto, então vamos. Quando tem algo nesse enlace, nesse bate-papo, em que não tem uma conexão,
talvez algo dentro dela ainda não esteja tão preparado, né? Então, são posturas corporais, são posturas não verbais que acabam denunciando, né? Não é uma regra, mas às vezes quando senta, você percebe, eu quero, mas dentro é como se estivesse assim, ó. E aí, claro, ninguém coloca ninguém em hipnose, a força é uma dança de emoções que a pessoa tem que se permitir. Aliás, eu falo para ela, é uma outra coisa que você com certeza deve ouvir bastante na clínica. Não perder o controle. Eu vou para Tá o seu sempre, lugar. né? Tem o perigo de eu não voltar? Cara, não, você vai ficar aqui o tempo todo, né? E aquela coisa toda. Mas, como nós sabemos, né, ou medo ou alguma deficiência cognitiva são as únicas coisas que a pessoa não entra em hipnose. Fora isso, todos nós entramos. Às vezes um pouco mais ou menos de ansiedade pode interferir. Às vezes no dia, volta no outro dia, entra e está tudo bem. Mas é como se eu percebesse alguns sinais, Renan, de uma linha, fala, bom, eu vou até aqui. Se eu perceber que essa pessoa não veio comigo até aqui, ou ela não se entregou até aqui, eu falo, olha, talvez nesse momento, nós poderíamos tentar uma outra forma de desenvolvimento. Então, bate um papo com essa pessoa. E aí, né, naturalmente, a gente vai ver para ela um aceite ou um declínio dentro ali da minha sugestão, daquilo que eu estou dispondo a oferecer. Mais ou menos E assim. isso é uma coisa muito bacana, porque é um trabalho multidisciplinar, não tem como Uhum, fugir disso. uhum. Eu acho que inclusive, eu sempre que eu busco, né, primeira coisa, se uma pessoa chega comigo com algum quadro, a pessoa me pergunta, Renan, eu tô com depressão e eu quero tratar com você. Primeira coisa que eu pergunto, é sempre assim, mas você foi diagnosticado por um psiquiatra? Porque o que tem de gente também que vê um sintoma no Google e pensa que já está com alguma coisa específica, é assim, é muita coisa. Então, o primeiro passo Sim, até eu falo, olha, nosso papel não é dar diagnóstico, não é. claro. Não é nosso papel. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer é essa. Até para realmente, se a pessoa já chega com um diagnóstico específico, é mais fácil para a gente trabalhar. Uhum. A gente tem uma noção melhor de como que a gente vai trabalhar. E Sim. essa pergunta que eu fiz para você, eu acho que ela é interessante, porque por mais que você, em algum momento, você perceba que o caso não vai ter uma evolução com a hipnose, você, em momento algum, vamos dizer assim, você dá um direcionamento para essa pessoa. Isso é muito bacana. Porque o Uhum. primeiro passo do tratamento é essa empatia, né? Essa questão desse Claro. acolhimento. Isso é fundamental. A pessoa, nesse momento, acho que o meu tratamento com você talvez não te ajude. Mas, ó, você pode seguir Uhum. aqui, 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 que você vai, talvez, conseguir encontrar um caminho. Talvez ali na frente você volte para trabalhar comigo. É Daí a gente perfeito. começa a montar isso. Isso que você falou Perfeito. também que eu achei muito interessante. A questão da pessoa sair da cadeira e ir para poltrona, né? Isso é uma coisa É. emblemática, realmente. Tão Assim. No simbólico, meu né? Mas é totalmente, mas é verdade. No meu consultório também tem uma cadeira, uma mesinha assim, e tem também a poltrona, e essa sensação realmente diz muita coisa naquele momento é, também. É o que você falou, algumas pessoas vão estar assim, fechadas, com medo. Outras pessoas já estão abertas para trazer uma mudança, assim, já vem mais preparada, parece que já tá pronto. E cada um no seu tempo, isso é o mais importante, a individualidade. é. Cada um no seu tempo e é isso que faz toda a diferença. A minha mãe ela fez uma pergunta aqui, que eu perdi no chat aqui, mas ela perguntou se a gente já ficou irritado com algum cliente. Acho que ela mandou isso, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo ver. É, acho que ela Você falou isso, né? Acho consegue que ela ver a perguntou. pergunta? Eu acho que eu devo ter Consigo. sido. Aqui, ó. Vocês já perderam a paciência com algum paciente? Aí, Levi, não sei se você vai compartilhar dessa minha sensação. Nós, como terapeutas, a gente tem que ser o mais isento possível de tudo. Assim, isento de religião, isento de opinião, isento de muita coisa. A gente é imparcial Claro. na terapia. Mas, cara, eu já recebi pacientes que falam umas coisas que internamente são totalmente contra os meus valores, que internamente falei, nossa, gente, isso aqui é duro de engolir. Mas, claro, mantendo a postura e trabalhando com o paciente da mesma forma. Eu já passei Uhum. por isso, não sei se você já passou também. Muito. Sabe uma coisa que eu às vezes recebo, e quando eu já começo que vem nessa construção, eu já arrumo uma forma de cortar, Renan. É a pessoa que passa por algum outro profissional e que chega lá e começa a falar mal desse profissional. Eu falo, Isso olha, é muito ruim desculpa, também. mas eu não conheço o método, eu não conheço a forma, eu não posso opinar. E é uma pessoa, Renan, que a gente sabe que independente daquilo que a gente fizer, ela colocou o problema dela na mão do cara e virou as costas. Ela sequer teve a possibilidade de chegar para ele e falar assim, não deu certo, vamos tentar uma outra forma? Porque se o problema é Perfeito. meu, eu quero transferir. E para que eu quero, nesse momento, pegar o seu problema para mim?
Não, eu quero dividir. Vamos trabalhar junto. Não é? E muitas pessoas são assim, infelizmente. Infelizmente. Então chega, quer começar a falar do mal do outro, da técnica, ou eu fiz uma técnica que eu achei que fosse hipnose, não é? O que você acha? Não, eu não estou aqui para provar nada. Não estou aqui para provar nada. Né? Se você está disposta a se olhar hoje de uma forma diferente, vamos junto. Vamos junto. Mas eu falar sobre o profissional, não esquece. Mas se isso vem sendo talvez desenvolvido, pode ser porque uma ou outra pessoa falha. Né? Eu já perdi clientes que assim, a pessoa me liga e fala, olha, você confia que vai dar certo? Você põe 100% de certeza? Eu falo, não. Igual eu. Não, porque cada mente é de um jeito. Cada mente é de uma forma. Eu não posso virar para você e falar algo que aconteceu com outro e encaixar com você, não. Mas, Levi, dentro das médias, a gente pode ter uma certa melhora? Opa, estamos juntos. Aí é diferente. Né? Estamos falando a mesma língua. Então, é um pouco dessa percepção, Renan, que eu tenho. Né? Então, quando a pessoa começa com esse perfil, fala, E naturalmente, eu não sei se aí depende da crença, né, de energia, energias distantes, essa pessoa vai acabar não voltando, ou que naturalmente essa pessoa não liga, enfim, para mim está tudo bem. Isso é interessante que você trouxe. Acontece comigo diariamente, cara. Assim, diariamente mesmo, da pessoa chegar com uma expectativa diferente e terceirizando a responsabilidade da mudança em você, como terapeuta, fazer de alguma forma a mudança acontecer. Hoje hoje mesmo uma pessoa me procurou e falou, Renan, você trata, eu vi um tempo atrás que existe uma escola de inglês que ensina com hipnose e você aprende muito mais rápido. Começou com uma coisa assim, olha, eu preciso melhorar meu inglês até quinta-feira que vem. Se eu marcar com você, você consegue fazer? Eu falei, cara, como assim? Como eu vou conseguir fazer você aprender a falar inglês de uma maneira mágica até quinta-feira que vem? Não, botou prazo. Assim, quinta-feira que vem tem que estar falando de uma certa forma. Eu fui super sincero. Eu expliquei para ele que não é assim que funciona. Expliquei para a pessoa como que realmente, no que a hipnose pode ajudar num processo de você melhorar o que você já tem. Você conseguir ter mais foco, talvez procrastinar menos para estudar mais, enfim. Você consegue melhorar em diversos aspectos. Mas a hipnose não vai fazer você aprender inglês de uma forma que vai entrar aqui, só porque você está hipnotizado, a informação vai entrar e você vai expandir aquilo. E no fim a pessoa fechou comigo, que eu achei impressionante, porque eu tirei tanto, eu podei tanto a percepção que ela tinha de hipnose, que eu falei, esse daí não volta mais. Esse aí não vai voltar mais. No fim ele ficou interessado, mas é interessante isso. Mas às vezes tem alguns perfis que eles precisam de mais informações para tomar decisão, ou até um processo de segurança interna e está tudo bem. Tem pessoas que, que linha de hipnose que você segue, né? Porque eu pesquisei, e a pessoa, ela vem, ela deu um Google ali talvez, né? Ela já viu vídeo de um, de outro, ela já fala sobre técnica, ela já começa... Então, eu acho que essa sociedade da informação, ela está muito grande, o que é importante de um lado. Mas a gente sabe, né, Renan, que informação é diferente de conhecimento. Não dá para uma pessoa, de repente, passar por um curso de final de semana. Eu não estou criticando nenhum curso de final de semana. Sim. Eu participei de muitos, fizeram muito sentido. Mas eu acho que o desenvolvimento é diferente do estímulo. Às vezes a pessoa vai para um curso, ela vai lá, ela pula, ela abraça, ela dá grito de guerra, e ela acha que aquilo, por si só, já resolveu os problemas dela. Na segunda-feira, e tem um fator importante. Ela volta para a empresa dela, para a vida, né, Renan? E aí ela entende que, puxa, aquele grau baixou, aquela adrenalina já parou e que os problemas continuam. Né? E quando a gente fala até de curso de hipnose, que rola muitos atendimentos, é muito mais fácil você passar por um atendimento no curso de hipnose. Muito mais. Eu digo, a transformação da pessoa dentro de um curso, o ambiente ele já é absurdamente contaminado, a autoridade do professor está lá em cima, assim... É um lugar perfeito para você passar por uma terapia, na verdade, um curso. Sim. É claro que e às vezes alguns alunos, até porque eu ministro muito curso, o aluno às vezes ele pode sair com uma expectativa, nossa, todos os atendimentos que fazem em curso dá certo. E eu digo com muita sinceridade, Levi, eu não tenho problema algum em falar. Ninguém tem, eu acho que o profissional que fala que tem 100% em termos de conseguir transformação para as pessoas que passam com a gente, eu acho que é um baita do mentiroso, tá? Uma pessoa que fala, olha, 100% das pessoas que sentam na minha cadeira vão passar por uma transformação absurda, etc. Eu acho que é uma mentira, sinceramente. Eu penso particularmente, eu acho assim, a gente tem um índice que nem você falou. É que nem a pergunta que você falou, não, eu falo, tem um índice alto, um índice muito bom de transformação. Só que
entre ter um índice estatístico e uma promessa de uma coisa que não depende só da gente, quem dera dependesse, né? Quem dera Claro. dependesse. Mas não é assim que funciona. Se fosse Então, uma eu acho que... chavinha que vira. Nossa! Né? Não, uma pessoa me procurou também, que uma paciente que eu tenho, que eu tô tratando também, cara, ela viu o filme Corra. Você já assistiu o filme Corra? O Uhum. filme Corra, Do que tem Leonardo Não, DiCaprio? é um filme que tem hipnose no filme, que É. cara, pega pra ver, se você não viu, pega pra ver, que é um filme que tem hipnose, é o meu filme de ficção. Que Uhum. basicamente, assim, tem uma mulher que hipnotiza as pessoas, ela tem tipo uma xícara, assim, que ela bate com uma colher na xícara e a pessoa fica hipnotizada, começa a fazer coisas que não quer fazer, enfim. E aí essa pessoa me procurou porque ela viu o filme. Ela me procurou porque ela viu o filme e falou assim, Renan, eu vi no filme, né, que bate lá na canequinha e começa a ir a pessoa, num estar de Deus, muda tudo. É assim na terapia? Eu falei, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Daí ela falou assim, mas eu não sei se eu penso se é bom não ser assim ou se é ruim não ser assim. Aí eu até respondi pra ela, olha, particularmente, eu acho ótimo que a hipnose não controla a mente de ninguém. Porque imagina se fosse assim, Levi, imagina, você tá no seu consultório com uma canequinha, você pum, a pessoa nem quer participar do processo, mas ela, por contra vontade, ela acaba passando por aquilo. Então acho que é um ponto bom. Mas assim, tem muita ficção por meio do que acaba ao nosso redor que acaba dando Tem. percepções erradas realmente da hipnose. Tem. E até um outro ponto, né, Renan, que eu bato na tecla e em nenhum momento eu falo, e ainda quem passa por mim eu também estimulo a não falar, é sobre cura. Perfeito. Né? Em nenhum momento a gente vai falar sobre cura. A gente vai falar sobre mente, a gente vai falar sobre tratamento, a gente vai falar sobre uma busca interna. Tem outras linhas que de repente fala de cura e está tudo bem, cada um com a sua posição. Né? Mas eu acho que cura é algo talvez muito maior e que dependa mais da pessoa do que da outra pessoa. Né? E as pessoas ainda vêm com esse pensamento, ainda vêm com esse sentimento, com essa forma de lidar com aquilo que às vezes está há anos interrompendo a qualidade de vida dela, interrompendo os planos, os bloqueios, né? O que eu costumo dizer, falou, olha, fique à vontade para procurar essa pessoa que falou de cura. Aqui a gente vai ter um tratamento, e dentro desse tratamento a gente pode buscar alguns índices de resultados positivos, mas em nenhum momento eu virar e falar, olha, você vai ser curada, enfim. Mesmo porque eu acho que é muito, né? Acho que é muito a gente E eu virar acho e colocar algo nesse sentido. E se eu não me engano, é até crime é o curandeirismo, né? É, É até considerado crime esse tipo de sim. promessa. Porque não é um processo unilateral, né, Levi? Essa é a Não grande é. resposta disso aí. Sim. Que nem você ir num médico de emagrecimento para emagrecer, só que você não segue a dieta. Mas É, não é é. culpa do médico também que você não seguiu a dieta, ou que você não depende só da Não, gente. não, com certeza. E você sabe que eu acho que tem mais uma pergunta aqui. Não sei se a gente já responde ou se caminha. As pessoas têm mania de terceirizar a mudança, o que é personalíssima, claro. Se a dor é Sim. minha, eu transfiro ela para quem eu quiser. Comparações, muito bom, muito bacana. Ah, eu me perco ainda nesses comentários, eles ficam passando aqui. Ah, legal, olha, a Isabel contribuindo de novo. O fato de existir algum laço de amizade atrapalha? Quer comentar, Renan? Eu vou dizer que depende. Quando é um laço muito próximo, assim, quando eu digo até familiar, no caso familiar, eu particularmente eu prefiro, por exemplo, se eu fosse ter que tratar minha mãe, eu preferia indicar alguém para tratar minha mãe ao invés de eu fazer isso. Uhum. Agora, se é um amigo que é algum problema pontual, depende do problema também, né? Vai depender muito do problema. Já aconteceu, ó, meu amigo, namorado de um amigo meu, fobia de lagartixa. Não tem por que eu falar que eu não vou tratar ela uma fobia de lagartixa, né? Só porque é próxima a amizade assim. Então é um assunto que não vai ter tanto problema. Agora, quando é familiar, eu prefiro indicar uma pessoa de minha confiança para poder passar pelo É, processo. é o mesmo pensamento que eu, embora eu já tenha atendido minha sogra. É. Mas é tão interessante isso, Renan, porque eu lembro do primeiro curso que eu fiz, e aquela euforia, né? Puxa, hipnose, né? E aí a gente acaba cometendo um erro a não cometer, né? Voltar em casa e querer hipnotizar a esposa, né? E ela, por sacanagem, né? A capa do mago, ela cai. Depois você Mas conseguiu com o tempo?
Eu hipnotizei ela de outro jeito, né? Porque ela tá comigo até hoje, né? Então, saí bem dessa, Renan. Saí Saiu bem bem, dessa. saiu bem. Mas aí acho que entra uma coisa, Renan, que é assim, né? Não sei se compactua da mesma ideia, mas eu quero até dividir esse bate-papo com você. Eu acho que essa questão de ter que fechar o olho, de relaxar, ela já caiu em desuso. Tem cliente que eu atendo de olho aberto e Sim, que eu consigo proporcionar dentro do trabalho ali de parceria tão boas mudanças quanto. Essa questão de, olha, vem cá, né, relaxou, deixa eu fazer os testes, a fisiologia do trânsito. Bacana, né, como teoria. Né, como teoria. Mas a todo momento o nosso inconsciente está comunicando, né? E hipnose é essa, comunicação. pois Ponto. é, É. pois é, pois é. Eu acho que esse é o ponto, né? Com o olho aberto, com o olho fechado, eu acho que é aquele desejo genuíno de mudança, empatia e disposição para fazer acontecer, né? Eu acho que é um pouco Perfeito. disso. Eu compartilho 100% dessa opinião. Inclusive, eu embaso o meu curso, quando eu ensino hipnose, assim, quando eu estou buscando ensinar, eu embaso muito mais num lado mais científico do que acontece no nosso cérebro, num processo desse, do que propriamente em poder do subconsciente ou outras coisas do tipo. Sim, Eu sim. prefiro enxergar dessa forma, Uhum, como realmente, porque é o que você falou, não precisa estar de olho fechado, o processo às vezes na própria comunicação já está acontecendo ali. É que assim, a hipnose ela é muito ritualística também, né? O ritual ele ajuda muito a potencializar sim, os fenômenos hipnóticos, mas eles não são necessários. Inclusive a hipnose está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Isso é uhum, inegável também. E sim, quando a pessoa sim. ela começa a enxergar isso, ela começa a ver que não é nada demais, né? Que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Que a hipnose ela Não. vai estar com a gente o tempo todo. É que nem você falou. Se a pessoa se permite, se a pessoa ela está disposta, se a pessoa ela quer realmente passar pelo processo, o processo ele tende a acontecer. O melhor Uhum, exemplo disso é quando você vai ver um filme. O filme é uma das coisas sim. mais hipnóticas que tem. Você vai se emocionar, você vai ficar triste, vai ficar com medo, mas foi vontade sua ir ver aquele filme. Partiu de você se concentrar, focar, ficar imerso naquela história e se permitir sentir o que está acontecendo ali. E que nós não Exatamente. foge muito disso, não. Não, não, totalmente. É aquele carro que a gente pega e quando a gente vê, no final de semana a gente está fazendo o caminho do trabalho, você fala, caramba, por onde eu tô indo? Exatamente. É E não aquele atropela banho, né? ninguém, E não atropela ninguém, né? não mata É, ninguém, tem cliente que para no fala sinal assim, vermelho. caramba, passei no radar e fiz o sinal da cruz. E o cliente está acostumado a fazer o sinal da cruz quando passa na igreja, né? Olha como a mente ela tem uma, né, uma percepção muito maior do que a gente imagina, né? De como. Você, por exemplo, você fez a sua autorregressão ali e não precisa de uma indução formal. Você falou, eu estou passando Não, álcool aqui certinho. De repente veio aquela memória, falou, nossa, ó, tem uma ligação aqui. E você provavelmente ressignificou aquilo de uma forma muito rápida, já entendendo o que estava acontecendo. É um processo, é uma ferramenta fantástica, né, Levi? Eu costumo de falar que autoconhecimento. quando eu aprendi hipnose é como se tivesse ligado uma chavinha na minha cabeça, estava tudo escuro. Eu falei, nossa, olha só, tem luz aqui. Que impressionante, tudo isso que eu não estava na minha percepção e agora eu estou entendendo o que está acontecendo. É muito interessante. E o melhor de tudo, né, Renan? É algo que, por exemplo, é possível para todo mundo, é algo que não fica com a gente. Né? O meu maior desejo quando eu passo, uma pessoa passa por mim, é que ela não fique presa, que ela tenha aí a emancipação dela, que ela busque por si Perfeito. só, que ela aprenda a auto-hipnose, que ela não dependa de mim, não que ela não precise voltar talvez em outro momento, né? Mas para entender que dentro dela tem recursos, né? Que ela pode utilizar para a vida, para a história dela. Né? Com certeza. Acho que o sucesso nosso é quando acontece exatamente isso. A pessoa ela consegue aquela autorrealização que ela está buscando e É, através disso ela também já sabe as ferramentas e recursos internos que ela pode ter, porque a vida é assim, né? A vida ela vai ter altos e baixos, sim, normal. Só sim. que quando você está um pouco mais preparado para lidar com isso, fica mais leve, né? Fica um pouco mais fácil. Isso É. é fundamental. O Renan, diz uma coisa. A gente sabe que grande parte das questões a gente está indo para quase 50 minutos de live, Nossa, passou rápido. mas passa rápido, né? Mas só para a gente bater um papo sobre uma coisa que eu vejo bastante na clínica, né, cara? É, quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de questões de medo, de bloqueio, eu também gosto muito da regressão, vidas passadas, enfim, tanto de idade quanto vidas passadas, adoro muito, porque eu acho que é uma
é uma forma de expressão do que a mente simbolizou e ali vem todo carregado de afeto, muito gostoso trabalhar isso. Eu particularmente gosto. Mas a gente sabe que não tem só essa ferramenta, que é uma das Sem ferramentas dúvida. dentro do trabalho. É, mas que grande parte das questões estão ali na infância, né, Renan? Estão ali, né, na Total. primeira infância, na barriga da mamãe, às vezes questões na concepção, cordão umbilical no pescoço, enfim, como que é isso para você? Você pega muitas questões da infância também? Pego. E é sempre muito interessante ver esse processo acontecendo. É o que você falou, não, tem quantas e quantas regressões eu já fiz que a pessoa voltou pro útero da mãe, sentindo a proteção de estar dentro do útero da mãe, ou propriamente a rejeição, dependendo da situação, ou qualquer outro tipo de sentimento, e aquilo Sim. culminou numa série de outras coisas que foram... A primeira infância ela é fundamental. Acho que a maior parte realmente dos... Assim, não vou generalizar, mas boa parte dos traumas pesados que eu pego na clínica aconteceu, o percursor começou ali e aquilo de uma forma muito forte se acentuou. E é claro, a gente vai somatizando com a vida, né? A gente vai repetindo padrões. A primeira infância ela é impactante. Ela é impactante. Acho que é muito difícil ter uma regressão que eu faça que não passe por lá. Você Então, sabe que eu acho tão bonito, né? Dentro, claro, compactuando ali da dor da pessoa, porque quando a gente tem essa questão de julgar, né? Quando um outro olha para a dor de alguém, tem ali uma pitada de julgamento. A diferença é, a mente da criança naquela época não tinha os recursos dos aprendizados da mente de hoje. Né? E da barriga perfeito. da mamãe, que eu costumo dizer, que é bem legal, acho que para o cliente também perceber, é assim, é, quando a mãe está nutrindo o bebê através do cordão umbilical, ali não está passando só nutrientes. Se a gente sabe que pensamento gera sentimento, que quando eu penso e sinto, minha biologia muda, minha química muda, se a mamãe sente tristeza, se a mamãe sente alegria, se a mamãe sente rejeição, de certa forma, essa química está ali gerando uma representação. Né? E que depois a gente sabe que, minimamente, a mente vai fazer uma associação com aquilo e talvez criar um padrão. E isso vem reverberando ao longo da vida. E quando a gente olha para o problema, a gente fala, caramba, é isso. É desse tamanho. Eu, na maioria das vezes, eu fico de boca aberta. Porque às vezes as pessoas têm um certo receio de encontrar uma coisa de outro mundo, né? Porque falaram que pode ser uma coisa pesada. Gente, não sei se o Renan Às vezes é compartilhou isso comigo, aqui. mas 80% das questões são questões, por exemplo, acordei no berço à noite, chorei, estava escuro e não tinha ninguém para me acolher. E é verdade. É verdade. Coisas assim. Concorda, Renan? Totalmente. Às vezes é uma coisinha tão pequenininha que desencadeou uma série de outras coisas depois. E quando a própria pessoa ela chega nessa conclusão, é sensacional. Porque as Muito. reações elas são muito impactantes. Uhum. Quando a pessoa termina de ressignificar um momento desse, quando ela dessensibiliza, quando ela realmente passa por isso, você vê no corpo a fisiologia dela mudando. Isso é muito Muito, incrível. E muito. é em tempo real. É aquela coisa, você vê em tempo real aquilo acontecendo. É uma É, ferramenta muito é. legal. É fantástico. Sim. Claro, né, assim como eu pego, você também pega, questões como abuso, que o abuso em si nem sempre é dias de Sim. fato, mas a sensação de abuso é o que a mente percebeu do que aconteceu. Claro, são questões pesadas, como o abuso, como às vezes Eu não questões sei se mais você densas, né? compartilha, se você compartilha comigo, mas eu não tinha noção, até começar a atender, de quantas pessoas são abusadas. Eu não tinha essa noção. Eu Muito. percebi quando eu comecei a atender, porque eu vi que é muito mais do que eu pensava. Isso é impressionante. Assim. Infelizmente, né? Muito. Infelizmente. E a questão, uma outra questão que é o bater, né, principalmente de pessoas mais antigas. Hoje, por exemplo, eu apanhei do meu pai, mas meu pai apanhou do pai dele muito mais do que ele bateu em mim. E antigamente, né, e eu falo aí de avós, eles apanharam muito e bateram também como forma de segurança, de proteção. E você entrar numa cena, você fazer um processo de buscar a causa, enfim, e cair numa cena de espancamento e ver a pessoa se debatendo, é algo que diferente do que muitas vezes a pessoa perceberia batendo em alguém. Sem E não é dúvida. o que aconteceu, é como a criança recebeu aquilo.
E aí você começa a abrir, né, os espaços e perceber que foram 2 cintadas. Mas o que essas 2 cintadas representaram foi um espancamento, mas na visão de quem? Na visão da criança. É impressionante. É sensacional. Impressionante. E, assim, a regressão, eu tento evitar um sofrimento. Quando eu caio numa situação dessa, e tem muita gente, você sabe, tem pessoas que elas revivificam, elas incorporam aquilo que a criança passou. Elas estão sentindo a dor naquele momento, assim. Eu tento dissociar, eu tento tirar um pouco esse peso também, porque a minha intenção não é que a pessoa fique sofrendo no consultório. Apesar que assim, é um processo de limpeza, né? É um processo que vai ter um pouco de dor. Mas é uma dor para você depois, vamos dizer assim, tirar de uma vez essa dor de você e não continuar com ela, porque ela está ainda tendo influência na sua vida atual. Ela está ainda te machucando de certa forma. Ela está ainda determinando alguns comportamentos inconscientes que você tem. Acho que dá pra fazer uma live só de contar casos curiosos, assim, casos emblemáticos. Deve ter cada história pra contar também. Pode ser uma dica, tem bastante coisa. Tem bastante coisa, casos curiosos, casos místicos, casos de crença, casos de vida passada, cara, muita coisa legal, mas que chega num contexto, né? Você sabe que tem um cara que eu também gosto bastante, que é o Alberto. E o Alberto um cara fantástico também. Tantos outros professores, não vou falar, porque senão daqui a pouco vai ter gente que vai falar, não falou de mim, né? Não, todo mundo tem um valor. Mas quando você percebe que ele tem uma fala dele, que ele fala mais ou menos assim, no final das contas, tudo tem a ver com dessensibilizar redes neurais, né? Então, eu estimulo, a rede neural vai ter uma conexão ali que vai ter um problema. Eu vou aliciar um recurso e vou fazer a sobreposição, né? Isso é o metapadrão, né, que a gente fala. Metapadrão, Isso pode estar com 3 anos, da barriga da mamãe, ou da última vez que a pessoa teve um surto de pânico, né? Se ela pegou ali a mesma conexão, claro, aí há divergências, é um assunto que pode ser polêmico para algumas linhas de terapia. Eu já tenho muita tranquilidade em falar assim, muitos clientes eu não precisei voltar na causa. O que é a causa? Com certeza. Né? Então, assim, mas tem uma linha que torce o nariz para mim e tá tudo bem, eu não preciso agradar todo mundo. O que é importante até porque as nossas memórias são falsas, né? Então essa questão de causa é muito subjetiva. Exato. Começa por aí. São falsas. Eu sou muito fã da terapia regressiva, mas eu compreendo também que ela é uma terapia muito positiva. Então não é para todo mundo. Se você chegar com um paciente, por exemplo, cardíaco no seu consultório para fazer uma regressão, não é válido, não é legal. Você tem que saber a ferramenta que você usa para cada pessoa. Assim, eu gosto muito dessa terapia, eu acho que assim, ela é muito funcional porque ela envolve muito essa questão da ressignificação, da dessensibilização, de você realmente ativar. Mas assim, é perigoso para uma pessoa que está começando a hipnose usar uma regressão, porque é o que você falou, você está ativando redes neurais do problema. Às vezes é uma rede neural que estava desativada, estava ali apagada, estava devagar, ali no cantinho, e se você ativar e não souber dessensibilizar depois, você vai acabar às vezes fazendo um estrago maior do que quando a pessoa foi pro processo. Esse é o perigo. Exato. Esse é o perigo. E aí a sensibilidade, né? Pra gente perceber a pessoa, perceber o momento, perceber a disposição dela, a entrega. Mas no final, né, cara, como a gente consegue perceber que é uma coisa talvez muito mais simples do que as pessoas desenham. Ou como a pessoa talvez pesquise e desenhe, né? E que distancia, infelizmente, muitas pessoas das técnicas. Porque a hipnose é só uma ferramenta, né, que vai te ajudar a acelerar um processo terapêutico. E dentro desse processo terapêutico, você vai usar ali ferramentas de acordo com o que precisar, né? Para raiva, perdão, culpa, medo, tristeza. Aliás, você tem uma palestra do perdão, né? Você tem uma palestra do perdão, e eu falo para você, perdão é uma das coisas mais fortes na terapia que existe. Tanto perdoar outras pessoas quanto se perdoar. Tem muita terapia que a chave está ali. Tem muita terapia. E você sabe, né, Renan, e eu costumo dizer para algumas pessoas, no final tem a ver com a gente. Por mais que tenha a figura do outro, a parte de mim que ainda não conseguiu lidar com a ligação de raiva com o outro, né? Então, em última instância, o perdão ele tem a ver com a gente. Então, a pessoa mais importante não pode ser esquecida, que é do auto-perdão, né, cara? Fantástico. Renan, tem 1 minuto, cara, em 30 segundos, eu nem vi o tempo passar. Caramba, acabou já? Ô, Levi, cara, quero agradecer aí o convite, acho que foi muito legal. Passou tão rápido que acho que vamos combinar outras aí, acho que tem muita coisa para bater papo. Cara, gratidão mesmo. Com certeza.
Obrigado pela participação de todo mundo aí que mandou perguntas. Acho que nem respondemos todo mundo, mas fica para uma próxima. A gente promete que a gente responde. Sigam o Renan, conheço o trabalho dele. Quem não me conhece, sigam o meu trabalho também. Muito obrigado, Renan, pelo bate-papo. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Um grande abraço, Renan e amigos, e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até mais, gente. Obrigado.